Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez nós vamos lá para o município de Ipiranga do Norte, no estado do Mato Grosso, para verificar como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra de soja 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Loini Gatto, ele que é presidente do Sindicato Rural de Ipiranga do Norte, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, seu Loini, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia, ouvintes. O prazer é da gente aí poder repassar as informações aí do que está ocorrendo no campo. Em relação à situação da colheita, né? Aqui na nossa região, a colheita já está bem, eu diria que bem encaminhada. Acredito que hoje, com o sol que tivemos nos últimos 2 ou 3 dias, tem por volta aí de 15% ainda do volume para ser retirado das lavouras. E aí, seu Loini, como é que foram as condições para o produtor aí em Ipiranga do Norte avançar com essa colheita? A região sofreu bastante com o excesso de chuvas para esse produtor retirar a soja do campo, né? Pois é, Guilherme, esse ano 2021 foi bem complicado, né? Primeiro, atraso nas chuvas, que não vieram no início de outubro, só lá para metade de outubro. Depois, um sol aí na segunda quinzena de novembro, para complicar no desenvolvimento. E agora, na hora de colher, essa segunda quinzena de fevereiro e primeira quinzena de março, as chuvas que estavam atrasadas resolveram cair todas de uma vez. Então foi bastante difícil, Aqui, especificamente em Ipiranga do Norte, eu acredito que as perdas totais aí da safra, a quebra de produtividade, vai girar em torno de 35%, em virtude de todos esses fatores que se somaram, né? E hoje o produtor está aí com 10%, 15% de soja ainda para ser retirado das lavouras, e a dificuldade é conseguir que os armazéns recebam esse produto que já está com bom, grande percentual de avariados, de grãos estragados por excesso de chuva daí. Além das estradas, que complicou bastante também. E aí, Loini, só para a gente ter um parâmetro de comparação, essa queda de 35% seria em cima de uma produtividade de quanto, mais ou menos? Eu estou usando a produtividade média dos nossos produtores ano passado, né? Então, a produtividade média ano passado girou acima dos 64 sacos aqui na nossa região, e esse ano vai ficar abaixo dos 55, na média geral. Eu tive talhões no ano passado, onde eu colhi 75 sacos, e no mesmo talhão, esse ano, colhi 55. Então, temos produtores aqui que estão reportando perdas de até 80%. Eu acho que, na média geral, aí dá a média de fechamento das produtividades, uns 30%, 35% no geral. E aí, seu Loini, como é que essa queda na produção, essa dificuldade também de entrega, avaria dos grãos, e pode impactar no cumprimento de contratos? Nessa safra foi vendida bastante antecipada. Existe essa dificuldade, o produtor aí tendo que lidar com a possibilidade de não cumprir contratos? Eu não tenho nenhum repórter nesse sentido ainda aqui na nossa região. Os produtores, na grande maioria, eles são pessoas de bem, trabalhadores, honestos. Todas as atividades têm exceções, mas eu não tenho nenhum repórter ainda desses acontecimentos. As pessoas querer quebrar contratos. Os preços de comercialização foram bastante ruins no início. Não que foram ruins se comparados aos preços atuais. Quando os agricultores venderam, eles consideraram que o preço era justo, era bom, e todos acredito que vão se esforçar no máximo do possível para cumprir. Se, porventura, alguém deixar de cumprir, eu acredito que vai ser por impossibilidade mesmo, por falta de capacidade de honrar o que assumiu de compromisso.
Eu acredito, não tenho repórter de agricultores aqui no município de Ipiranga do Norte que tenham se negado a cumprir contratos. E aí, como é que toda essa questão, esse atraso, essa dificuldade vai refletir na segunda safra de milho? O produtor tem condições de plantar numa boa janela? Vai ficar atrasado? A área vai diminuir? Como é que está essa perspectiva para a segunda safra, Loinir? Olha, Guilherme, eu sempre uso um termo, uma frase, que fala que a agricultura ela trabalha com prazos vivos. Então, o que isso significa? Significa que você tem que não tem como prolongar. Você consegue até dar uma espichadinha com remédios, com paliativos, mas o prazo venceu, acabou, ele morreu. Então, esse ano eu acredito que a safrinha ela aumenta em área, ela aumentou em área, aqui todo mundo aumentou aí 10, 12% em área de plantio, mas ela está pelo menos 50% dela, 50% da safrinha está implantada fora da janela ideal. E para ficar mais fácil para todo mundo compreender, o carnaval sempre é uma época de bastante qualquer lugar do Brasil, né? Então, porque esses prazos vivos, eles são comandados pelo sol, pelas estações do ano aí, primavera, verão, outono e inverno. E eu sempre falo que o carnaval é uma data limite para plantio de milho. E esse ano, porque chove aqui no nosso centro-oeste até a Páscoa, talvez um pouco que a Páscoa, ficam latentes na cabeça de todos para entender. E esse ano, nós no Carnaval estávamos aí com talvez 10, 20% no máximo das lavouras de milho semeadas. E as lavouras do milho também está bastante comercializado. Eu acredito que mais de 50% da safra já foi comercializada antecipadamente, que nem a soja, para fazer frente a compromissos. Você vai amarrando custos e vai amarrando vendas para contrapor esses custos. Então, a gente espera que esse atraso de chuvas que aconteceu, ele se prolongue e consiga avançar até o final de abril, talvez primeira quinzena de maio, para dar um alento aí no produtor. O produtor teve, sim, o alento dos preços, que melhoraram bastante, mas vai ter na mão do produtor, tem muito pouco grão de soja e acredito que vai sobrar muito pouco grão de milho a ser comercializado, a não ser que a gente seja presenteado aí com boas chuvas aí no final de abril e começo de maio. Seu Loinir, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário da região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Só queria deixar aí a seguinte mensagem que eu sempre deixo. Ninguém quer que a terra, o meio ambiente, seja sempre normal e direito. Ninguém mais se preocupa mais com isso do que o agricultor. O agricultor é a classe que mais depende do meio ambiente. Nós trabalhamos a céu aberto. Então, eu queria que os ouvintes aí das grandes cidades entendessem que ninguém cuida tanto da terra que nem nós. A gente põe as sementes, a gente põe 500, no caso do milho, 20 quilos de sementes no hectare, cuida uma por uma desses grãos e retira desse hectare 9 mil quilos, 12 mil quilos de alimentos que vão, no final da cadeia, vão se tornar em alimentos para as pessoas, seja milho ou seja soja. Então, queria aproveitar a oportunidade para pedir às pessoas que entendessem que ninguém é mais amigo, mais parceiro, mais companheiro do meio ambiente do que os produtores rurais. Muito obrigado. Seu Loinir, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente acompanhar o desenvolvimento agora dessa safra de milho que vem por aí. Muito obrigado. Ok, um bom dia. O Loinir Gatto, ele que é presidente do Sindicato Rural de Ipiranga do Norte, no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para contar um pouquinho como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra de soja 2021 e também as atividades de plantio da segunda safra de milho. Loinir apontando que restam entre 10% e 15% das lavouras de soja para serem colhidas lá na região, e aí um ano bastante complicado para o produtor lá em Ipiranga do Norte. Primeiro, o atraso no plantio em função da falta de chuvas,
depois as precipitações voltaram, o produtor conseguiu plantar, passou por um período de veranico em novembro que prejudicou bastante o desenvolvimento das lavouras e agora na reta final de ciclo, excesso de chuvas prejudicando o final de desenvolvimento e principalmente os trabalhos de colheita, atrasando as atividades e causando bastante avarias nos grãos. Leonir apontando inclusive que existe dificuldade lá na região para os armazéns receberem essas cargas que saem das lavouras em função do alto índice de avarias nesses grãos que estão sendo entregues nesse momento. Ao mesmo tempo, os trabalhos de plantio do milho segunda safra foram atrasados em consequência, 50% das lavouras foram plantadas fora da melhor janela, e aí o Leonir destacando que houve um aumento no plantio, em torno de 10 a 12% lá na região, mas a expectativa de produção e de produtividade fica um pouco em xeque em função desse atraso. Vai ser preciso que essas chuvas se estendam para o final do mês de abril, começo do mês de maio, para conseguir ainda boas produtividades no milho. Olhando para as questões de mercado, Leonir apontando que grande parte dessas duas safras, tanto de soja quanto de milho, já tinham sido negociadas lá atrás, com preços menores do que os atuais, e aí a expectativa do produtor de sobrar produtividade nesse momento para aproveitar os preços melhores vai sendo impossibilitada em função de todas essas perdas, e aí o produtor ficando apenas com aquilo que ele já tinha negociado, tentando cumprir o máximo possível os contratos já firmados. Leonir apontando uma média na queda de produtividade na soja em torno dos 35% lá no município, mas existem casos de produtores que perderam até 80% na comparação com a safra passada. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.